Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos conceitos que são chave para entender como um governo realmente funciona, ou deveria funcionar: poder, ação e responsabilidade. Pois é, né? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. E a diferença entre um governo que anda para frente e outro que fica patinando, olha, raramente é sorte. A resposta está na estrutura fundamental dele. E é exatamente essa estrutura que a gente vai desmontar aqui, peça por peça. Vamos falar sobre os três pilares que sustentam qualquer governo que se preze: governabilidade, governança e accountability. Vamos lá! Ok, vamos começar pelo primeiro pilar, que é a base de tudo, a governabilidade. Basicamente, ela tenta responder à pergunta: esse governo tem mesmo direito de estar no poder? Traduzindo, governabilidade é a força política de um governo. Não se trata de ter as ferramentas certas, mas sim de ter a autoridade e, principalmente, o consentimento para usar essas ferramentas. A gente pode imaginar isso como uma equação. A legitimidade democrática vem lá das urnas, com a eleição. Mas isso, acredite, é só uma parte da conta. O que de fato sustenta a governabilidade no dia a dia é o apoio político contínuo, tanto da sociedade quanto do legislativo. E esse é o ponto-chave. Governabilidade não é um cheque em branco que se ganha na eleição e pronto. É uma coisa dinâmica, que muda. Um governo pode começar com tudo super forte e ir perdendo essa força se não conseguir manter esse apoio vivo. Certo. Ter a permissão para dirigir o carro é uma coisa. Agora, saber dirigir, ter gasolina no tanque e um motor que funciona, aí já é outra história, né? E isso nos leva direto para o nosso segundo pilar. Chegamos na governança. Se a governabilidade é a licença para dirigir, a governança é a engenharia do carro, é a parte operacional da coisa. Então, se a governabilidade era o porquê, a governança é o como. É todo o conjunto de ferramentas, processos, gente competente, tudo que permite a um governo tirar as promessas do papel e transformar em realidade. Desde criar uma lei até entregar um serviço público que funciona. E, para a gente entender a governança um pouco melhor, vale a pena voltar na origem dela. A ideia toda nasceu para resolver um conflito de interesses bem antigo, que a teoria chama de problema de agência. O conflito é até bem simples de entender. De um lado, você tem o principal, pensa no dono de um negócio, que quer o melhor resultado possível. Do outro, tem o agente, o gerente que foi contratado, que bem pode ter os seus próprios interesses, que nem sempre batem com os do dono. Vamos usar uma analogia para ficar mais claro. Imagina que alguém abre a sorveteria dos sonhos. Essa pessoa é a principal. Só que ela não pode ficar no caixa todo dia, então contrata um gerente para tocar o negócio. Esse gerente é o agente. E aí que mora o perigo. O gerente sabe exatamente quantos picolés saem por dia. O dono, lá longe, só vê o relatório no fim do mês. Essa diferença de informação abre uma brecha para o gerente, se ele quiser agir em benefício próprio. E quem sai perdendo é o dono, o principal. E aqui a gente faz a ponte para o governo. No setor público, quem é o principal? Somos nós, os cidadãos. E o governo, os políticos? Eles são os agentes, contratados pelo voto para administrar o país em nosso nome. O risco é o mesmo da sorveteria, que os interesses dos agentes passem na frente do nosso. A governança, então, nada mais é que os mecanismos que a gente cria para garantir que o gerente trabalhe para o dono. Na prática, a governança funciona num ciclo de 3 passos. Primeiro, avaliar. É preciso entender a situação, o cenário. Segundo, direcionar. Com base na avaliação, definir para onde ir, quais os planos. E terceiro, monitorar. Fica de olho para ver se os resultados estão aparecendo. É um ciclo que não para de planejar, fazer e ajustar. Beleza. Então, o governo tem o direito de governar e as ferramentas para agir. Mas o que impede que ele abuse desse poder todo? Isso nos traz ao nosso terceiro e último pilar, o accountability, ou, em bom português, o dever de prestar contas. A contabilidade é o que amarra tudo. É a obrigação de prestar contas. Garante que quem tem poder também tem o dever de explicar suas decisões e, claro, de arcar com as consequências delas. Sem isso, o poder pode se tornar algo bem perigoso. E para a prestação de contas funcionar de verdade, ela precisa de 3 coisas. Primeiro, informação. A gente precisa saber o que está sendo feito com transparência. Segundo, justificativa. Os governantes têm que explicar o porquê das suas decisões. E terceiro, importantíssimo, consequências. Tem que haver punição para quem age errado.
E como essa fiscalização acontece? Basicamente de duas formas. A horizontal é aquele sistema de freios e contrapesos, sabe? Um poder fiscalizando o outro. Já a vertical vem de baixo para cima, somos nós, os cidadãos, cobrando através do voto, de protestos, da participação social. Ok, agora que a gente viu cada pilar separado, vamos juntar tudo para entender como eles formam uma única estrutura, uma coisa só. A relação é bem direta, né? Governabilidade é o direito, governança é a habilidade, e accountability é o dever. Eles não funcionam sozinhos, são como as pernas de um tripé. Se uma delas quebrar, a estrutura inteira fica bamba e pode cair. E aqui a gente vê por que esse equilíbrio é tão vital. Pensa bem, do que adianta um governo ter um apoio popular imenso se ele não consegue fazer uma obra direito ou gerenciar um hospital? E por outro lado, do que adianta um governo super eficiente se ele não presta contas a ninguém e pode virar uma tirania? O equilíbrio é tudo. E o objetivo de toda essa conversa é justamente esse: oferecer uma lente nova. Com esses três conceitos na cabeça, governabilidade, governança e accountability, dá para olhar para qualquer governo, seja municipal, estadual ou federal, e fazer um diagnóstico muito mais claro de onde estão os problemas e os acertos. E com isso fica aqui uma provocação para a gente pensar. Usando essa lente dos três pilares, como é que a gente avalia a solidez da estrutura do governo no lugar onde vivemos? A resposta para essa pergunta talvez seja o primeiro passo para um engajamento cívico muito mais consciente.